Olá, bem-vindos a mais um Vitrine Empresarial. Eu sou o Rafael Sarmento e hoje teremos um convidado muito especial. Antes de chamar o nosso convidado, eu quero pedir desculpas aos nossos ouvintes e telespectadores, porque eu tô meio rouco, né? Se você percebeu. É porque eu acho que o Greco estava conversando com o Greco mais cedo, eu acho que não limparam direito o nosso estúdio, Greco. Eu acho que o carpete ficou meio sujo e tal, ficou com muitos ácaros. E aí por isso que eu fiquei assim. Mas hoje, a partir de hoje, o nosso estúdio nunca mais terá esse problema. Com vocês, Diego Carvalho. Olá, tudo bem? Tudo bem, Rafael? E isso, podemos resolver esse problema. Isso é fácil. Chamar de limpeza, estamos aí. Diego é proprietário da Ard Limpeza Multisserviços, que é uma empresa de limpeza para empresas, escritórios residenciais, né? Sim, sim. E eu vou pedir, antes da gente entrar no detalhe do que o Diego atende, como ele atende hoje, pode trazer soluções para empresas e até residências também. Eu quero que o Diego conte um pouco da história dele para a gente, né? Como é que você começou? Você, de cara, já quis entrar no segmento de limpeza? Conta um pouco da tua história para a gente, por favor. Ah, legal, Rafael. Então, esse segmento para mim era muito novo, né? Um segmento novo. Na verdade, eu era da parte, né, de vendas comercial, trabalhei em algumas empresas e um dado momento assim acreditei que dava para fazer alguma coisa melhor, dava para mudar. E na verdade a minha esposa, né, a minha namorada na época, né, isso há 6 anos atrás, ela era diarista, né? E então passamos por um momento aí próximo da pandemia, bem complicado. Aí acabou Não teve mais demanda, né? né? Na verdade, foi bem antes da pandemia, né? Nessa época, eu estava trabalhando em uma loja de material de construção, era gerente de vendas. Então, estava meio complicado, estava começando a fechar as coisas. Aí, né, um belo dia a gente conversando, assim, no quarto, cara, pensei assim, eu falei, cara, você faz quantos atendimentos? Quantas diárias você faz? Como tá isso aí? Comecei a me aprofundar mais um pouco. E acabou que veio esse insight, né, poxa, dá para fazer. Comecei a fazer aquela conta de padaria ali. Não, se tu fizer 5, se fizer 10, então a quantidade de pessoas, se nós tivermos 5 pessoas, 6 pessoas, 20 pessoas, como isso ficaria? E acabou que nisso tudo passou um ano aí, cara. Passou um ano lá, eu trabalhando e consegui comprar um curso de limpeza. Que legal. Coisa que nunca passou na minha... Curso online? Isso, curso online. Caramba. Curso online que fez toda a diferença no momento ali, né? E dentro desse ano... E na época, vou te falar, Rafael, na época meu nome estava meio complicado, estava meio sujo. Então lá a aprovação era só por boleto. E 3 dias depois veio a resposta, que foi aprovado. Eu falei, pô, legal. Ainda passei um ano na loja lá e estudando nesses intervalos, na hora do almoço, para poder aplicar, né, aquilo ali. E quando eu decidi sair da loja, fiz o curso, tudo certinho, veio a pandemia, 2021. Fechou tudo, né, que dá, tudo fechado, tudo. E eu pedi para sair da loja e eu falei, e agora? Como nós vamos fazer? Só tinha isso para fazer. Né? Como tudo fechado, dificilmente estavam contratando. Foi um período bem difícil, né? Complicado. E não tinha jeito, né, Rafael? Ou era ou não era, né? Você tinha pedido para sair do seu emprego? Sim, lá eu saí. E logo depois já veio a pandemia? Veio a pandemia. Como eu já estava com planejamento de montar, já dentro desse, né? Tá com esse planejamento de fazer... a empresa, mesmo não sendo do segmento, mesmo não sabendo de nada, né, ali na técnica, ela já tinha expertise de ser diarista, então isso facilitaria ali um pouco, né, mas ela ainda trabalhava também, e eu fiz essa divisão, né, de trabalhar na loja e estudando ali o máximo que eu poderia fazer, e foi quando eu determinei, eu preciso abrir a empresa em março de 2021, botei essa meta. E como eu não entendia nada, eu entendia de trabalhar para outras pessoas, não entendia de ter o meu negócio, de montar o meu negócio, sempre tivemos vontade, né? Eu sempre tive, ela sempre teve, mas nunca foi uma coisa planejada dessa forma. E foi diferente porque eu aprendi tudo sozinho, cara. Tudo no YouTube. Caramba! Tudo no YouTube. Tudo que precisava de documentação, eu ia lá, colocava...
fiz muitas ligações nesse período, né? Muita gente só falando pela internet, né? Muita gente sem sair de casa. Eu sempre fui muito curioso. Então, essa minha curiosidade me trouxe até aqui hoje. Caramba, que legal, que história legal, cara. Me surpreende você me contar isso, porque eu percebo em alguns empreendedores que tiveram sucesso, já vieram aqui, justamente quando eles se pegam num beco sem saída, né? Sim. Quando não existe um plano B, por exemplo, por incrível que pareça, algumas pessoas têm a capacidade de fazer aquilo ali dar certo, por não ter um plano B. Sim, você acha que o seu caminho foi muito pautado nisso? Plano B é fazer o A dar certo. Não tem jeito, né? Não tem o que fazer. Se eu fiz um planejamento, vamos fazer um planejamento, então nós precisamos fazer ele dar certo. De uma maneira talvez diferente, mas, né, ele tem que dar certo. Sim. Porque se ele não der certo, a gente vai fazer o quê? Então tem que realizar, tem que fazer. É difícil, nada é fácil. Nada é fácil. Se fosse fácil, todo mundo era e todo mundo tinha, né? Então é uma situação que a gente se coloca à prova e precisa passar por ela, tem que fazer. Só depende da gente. Eu brinco muito com o pessoal até hoje, brinco mesmo e falo assim mesmo. A necessidade obriga o sapo a pular, cara. Simples assim. Exatamente. Então, é desse jeito. Eu vejo dessa forma. Nossa. A partir do momento que eu me vi que eu não tinha uma outra renda, que a única renda que eu tinha na época ali era R$ 2.500. Desses R$ 2.500 eu teria que fazer alguma coisa para isso acontecer. Porque eu fiz uma promessa para mim que CLT eu não seria mais. Eu não faria mais parte desse público ali de CLT, eu não faria. Então eu quis... Não era para você aquilo. Não era para mim, eu já trabalhei, né, bastante. Cara, nunca neguei trabalho, trabalhei de milhões de coisas, com música, com N coisas que você possa imaginar. Volta na vida, né? Então a vida, ela apresenta coisas pra gente, né? A gente se prepara para certas oportunidades. Eu me preparei para poder, né, abrir o meu negócio e fazer ele dar certo, né? Só abrir, né? Tem que fazer dar certo. Sim. Então, no momento ali, eu só tinha aquilo, eu me agarrei aquilo, eu fui lá, me organizei minimamente, fiz um crachá, uniforme, panfletagem, mesmo com tudo fechado. Andei muito, porta em porta, mesmo com tudo fechado, deixava por baixo das portas, até aparecer o primeiro cliente. Fiz as redes sociais de teste. Então, as coisas... Como eu já vim de um sistema que era muito organizado, né, das empresas que eu trabalhei em empresas grandes, assim, né, no segmento de vendas, então, nem eu sabia que eu sabia tanto. Simples assim. Então, quando eu comecei minimamente a organizar, mesmo sendo um segmento que eu não vinha dele, que eu não participava, mas a minha esposa, sim. Então, ela sabia as nuances, né? Então, começamos a entender que dava para fazer, né, a roda ali girar. Não reinventei nada. Eu só segui aquilo que já existia, melhorei e trouxe algumas coisas. Que legal. E vocês começaram com quais tipos de serviços? Começaram com os serviços que tem hoje em dia ou não? Ou começou com uma coisa um pouco menor de serviços oferecidos? Legal. Então, nós começamos com um serviço de diarista, né? Claro. Sim, que é convencional. Era convencional, ela já era diarista, então era um serviço mais fácil para a gente ali, porque ela já executava o serviço. Sim. Nós só fomos convertendo. E limpeza de vidro. Comecei com limpeza de vidro, bem específica. Residencial e comercial. Residencial e comercial. Naquela época ali, o que tivesse, tinha que fazer, né, cara? Então, era renda. Mesmo treinando, vídeos, né? Era difícil, cara. Não falar para você que foi fácil, até aprender a fazer aquilo ali foi muito difícil, porque era uma coisa nova. Então, tudo que é novo assusta, né? Tudo que é novo tira a gente da zona de conforto. Então, desde essa época de lá para cá, a zona de conforto é zero. É isso aí. Zero. É a vida do empreendedor, né? Sempre. Todo dia é uma coisa nova. Todo dia tem que mexer de um jeito que não atrapalhe outro. Todo dia tem que fazer alguma coisa. Todo dia tem que movimentar. Cara, que história legal, cara. É uma história que ela com certeza vai inspirar as pessoas que estão ouvindo a gente, que tem esse mesmo sentimento de estarem num CLT e perceberem que precisam de algo mais, sabe? E para poder andar por conta própria. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas quem não arrisca também não colhe os frutos, né? Não tem como. Para você colher, tem que plantar, cara. Então, assim, hoje, depois de tudo que eu passei, se eu tivesse, talvez, um pouco de conhecimento do segmento, não só do ramo de limpeza, como de outros segmentos, de outras coisas,
né? A informação há 5 anos atrás é diferente do que é hoje. Sim. Né? A interação ela é totalmente diferente. A internet ela trouxe muitas coisas boas também, muitas coisas ruins também, né? Dentro dela. Mas se eu tivesse nesse início um mentor ou alguém que pudesse, né, me explicar um pouco mais sobre ter um negócio, teria sido, claro, diferente. Mas a gente veio aprendendo, nós vamos aprendendo, todo dia aprende um pouco, todo dia aprendendo, todos os dias. Muito legal a tua história, cara. Para quem tá em casa, a Ard Limpeza Multisserviços, né? Ela é uma empresa que ela resolve o problema da limpeza, tanto residencial quanto comercial. Sim. Né? Resolve o problema da diarista, Sim. vou dizer assim, porque hoje você tem uma empregada doméstica, porque tem uma lei, né? Você tem uma empregada doméstica que é uma CLT, né? Ou só, porque você não pode ter uma diarista sem nenhuma relação contratual com ela. Sim, né? sim. Então, a empresa do Diego, que é a Ard Limpeza Multisserviços, ela resolve esse problema, onde você consegue contratar uma diarista sem precisar ter o vínculo com ela. Exatamente. Né? Empregatício, me corrija se eu estiver errado. Né? Não, exatamente, Rafa, tá certo. E com isso você escolhe, né? Você pode ter a diarista na sua casa por 4 horas, por 6 horas ou por 8 horas. Você escolhe, você tem essa flexibilidade de pacote. Para a área comercial, nós temos pacote até de 2 horas, né? Que a colaboradora vai, faz a limpeza, né? E em 2 horas, que já é o suficiente, dependendo do tamanho. Então, tem essa flexibilidade, tem essa facilidade, tem a facilidade de agendamento, né? Exemplo, quando você tem um profissional, né, na sua casa, na sua residência, na sua empresa de CLT, né? Um exemplo, ele faltou, fica complicado de você repor. Fica complicado de você, só no outro dia, talvez, que você vai ter um outro profissional. Com esse sistema, né, qualquer falha, qualquer falta, vamos repor. Então, você nunca vai ficar sem o seu serviço. Ou no mesmo dia você vai ter esse serviço, ou no dia seguinte sem problema. Entendeu? Você não vai ter problema com a terceirização, né? Hoje em dia, a terceirização ela é muito forte. Você não vai ter problema com férias, você não vai ter problema com afastamento. Então, flexibiliza, e a importância é que o cliente nunca fique sem o atendimento, nunca fique sem esse serviço, que é um serviço essencial, né? Sim, e provavelmente com um custo bem mais acessível do que uma contratação de CLT, né? Como eu falei antes, você não tem os encargos trabalhistas, né? Você fica isento ali de férias, isso tudo, você fica isento. Ou seja, você pensa mais nas suas coisas, você pensa mais no seu descanso em casa, você pensa mais na sua produtividade dentro do seu escritório, você pensa mais. Então, você fica livre dessas coisas. Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, Diego. Eu conheço pouco desse mercado de limpeza, tá? Mas eu imagino que ele seja um mercado bem competitivo, né? O que você, quando você criou essa empresa, e óbvio que nesses anos você vem aprimorando com certeza, o que você traz como diferencial para justamente conseguir crescer perante a tanta competitividade que tem nesse mercado, entendeu? Sim. Então, além do atendimento... Atendimento ao cliente final. Atendimento ao cliente, atendimento humanizado, atendimento rápido, entender as dores do cliente, né? Porque hoje eu sou consumidor, você é consumidor. Então, a maior dor de quem compra é o outro lado não entender a necessidade dele. Então, se ele não entende a necessidade, ele, obviamente, ele não vai ajudar da maneira correta, do jeito que tem que ser. Não alinhar a expectativa. Não alinha a expectativa. Não fizer as perguntas corretas. Então, antes de fechar um atendimento, de agendar, de fazer um agendamento, o nosso time ele tem todo um escopo de perguntas para entender o que você precisa, entender se você precisa realmente de uma faxina de 4 horas, uma faxina de 8 horas, se você realmente precisa de uma limpeza específica, né, que nós temos outros tipos de serviço, que é, exemplo, o serviço de limpeza pós-obra. Tem muito cliente que chega pedindo uma limpeza pós-obra, com as perguntas corretas, né, com o direcionamento correto. Nós descobrimos, às vezes, que não é necessário uma limpeza pós-obra, uma limpeza pesada, uma limpeza diferenciada, ou seja, o investimento do cliente vai ser um pouco menor e vai ter a qualidade de sempre. Então, isso que a gente prega muito, a gente preza muito e traz muito isso dentro da empresa, entendeu? Não é vender a qualquer custo, qualquer preço, não. Vender pela necessidade do cliente e fazer com que ele fique, fidelizar esse cliente, trazer esse cliente para dentro da empresa, que ele fique o máximo de tempo com a gente, confie, que indique,
que seja promotor da marca. Isso que é a nossa diferença. Claro, além de alguns produtos específicos, algumas técnicas específicas que nós temos também, né? Exemplo, o setor de limpeza de vidro, tá? Que é um setor muito, muito importante dentro da empresa. Nós trazemos uma tecnologia que tira o mineral da água, tá? Em algumas superfícies nós fazemos a limpeza, nós temos um filtro, ele tira todo o mineral da água. Então, essa limpeza ela permite que se seque, né? Sem precisar de algum aparelho, alguma outra coisa. Então, o vidro fica espelhado, o vidro fica com a proteção. Então, é bem bacana, então é bem diferente. Eu não sabia que era tão específico assim a área. Sim, sim. Esse tipo de serviço nosso ele é bem específico, né? O produto ele é específico, que gera uma película no vidro. Que legal. É uma proteção, né? Então, tem todo um cuidado com o bem do cliente, né? Que, na verdade, é um investimento, né? Quando a gente entra na casa de uma pessoa, a gente entende que ali é um sonho, ali foi feito um investimento, e nós precisamos cuidar, alinhar a expectativa dele, o que ele espera da gente. Que legal. Hoje vocês atendem clientes residenciais e empresas também. Sim. Como é que é dividido isso dentro do seu negócio? São serviços diferentes ou, obviamente, porque são soluções diferentes? Tem uma empresa que tem sala de reunião, recebe convidado, e uma residência de uma pessoa são situações diferentes. Isso é dividido dentro da sua empresa? Sim, sim. O lado corporativo, né? Que, como eu falei, são escritórios, né? Tem lado industrial também. Então, cada tipo de segmento ali a gente tenta personalizar o máximo possível, né? Exemplo, como eu falei no início, o seu escritório. Seu escritório, Diego, aqui tem 20 metros quadrados, então legal, uma limpeza de 2 horas ali, ela vai facilitar para você. Então, a indústria, são produtos diferentes, né? São coisas diferentes. E a residência também, né? A residência, ela tem um cuidado maior, até porque, né, maior, geralmente, a residência, ela toma um pouco mais de tempo. Então, a gente prioriza, o cliente prioriza certos cômodos, certos lugares. Então, a gente sempre tenta diferenciar o comercial do residencial. Legal. Os produtos utilizados são do cliente? Então, para certos tipos de serviço, sim. Exemplo, serviço de diarista, tá? Nós oferecemos um serviço que nós podemos levar o nosso produto, tá? Ou utilizar o produto do cliente. O serviço de limpeza de vidro é 100% nosso produto e materiais, e pós-obra também. Até porque o sistema de limpeza pós-obra, ele, na verdade, um produto caseiro, ele não tira uma marca de tinta, ele não tira uma massa de corrida. E o cliente não é especialista em produto, não é vocês são, é diferente. Exatamente. Né? Então, por quê? São produtos químicos. Então, todo time ele tem que passar por treinamento. Ele tem que entender o tipo de produto, ele tem que entender o tempo de ação, para que serve, ação mecânica, ação química. Então, tem todo um entendimento para poder utilizar o produto. Porque eu não posso utilizar um produto ácido em certas superfícies. Eu não posso utilizar um produto alcalino em certas superfícies. Não vai danificar. Danifica. Né? Então, é aquilo que eu falei. É a proteção de um patrimônio. É a proteção e realização de um sonho. Quando o cliente faz uma obra, né, principalmente muitas obras que nós atuamos, é construída do zero, é um sonho. Então, o final é a limpeza. Então, aquilo ali é essencial. Então, a gente não pode danificar, a gente tem que cuidar. Caramba, que legal. Diego, eu em uma conversa que a gente teve recentemente, eu percebi que você é um cara muito de processo, né? Sim. Você acredita muito no processo. Como é que você traz isso para o seu negócio, né? Eu imagino que você já tenha muito bem estruturado, como você falou, desde o atendimento a fazer perguntas ao cliente até o final. Conta pra gente como é que é um pouco do processo para um cliente novo que vai entrar em contato com vocês. Sim. O processo é tudo, né? Uma vez que você deixa tudo por escrito, tudo no manual, você... Documentado. Né? Você segue, fica mais fácil. Um exemplo, se o Rafael entrar hoje na nossa empresa para ser um colaborador, o Rafael sabe o que fazer. O Rafael sabe por onde ir. O Rafael sabe que quando o cliente chegar, vai para o setor de primeiro atendimento. Fez o primeiro atendimento, fez a triagem, descobriu as necessidades. Então, vai passar para o outro setor, que é o setor que vai fazer a negociação, que vai entender o cliente, que vai finalizar aquilo ali. Até isso vai passar para o colaborador, vai passar o tipo de serviço até chegar no atendimento do cliente. Então, isso não para. É um processo tanto dos serviços a serem feitos, tanto do nosso atendimento, principalmente do atendimento, né? Porque é o início de tudo. Quando o cliente chega, a abordagem do cliente, ela tem um processo, ela tem que ser feita do jeito que tá ali.
né? Porque é o que funciona. Sim. Descobrir a necessidade. Então, o processo é tudo, Rafael. Tudo. Para tudo. Eu falo algumas coisas no escritório lá com o pessoal, com o nosso time, que eu não vou falar aqui, mas processo é tudo, cara. O processo é tudo, tem entrada e tem saída, não tem jeito. Então, tem que ter. Você pode dizer que, principalmente a parte final, após um serviço ser realizado, Sim. né? Faz parte do seu processo esse pós-venda, porque e talvez seja isso que faça com que os clientes hoje sejam tão fiéis à sua empresa? Sim, exato. O pós-venda, na verdade, ele é continuação. Não existe um término com o cliente. Não tem, na minha visão, hoje, não tem um ciclo que se encerra com o cliente. Não. Fizemos a venda, fizemos o atendimento foi positivo, nós vamos manter contato, nós vamos criar um relacionamento. Então, o relacionamento ele é a base de tudo, e confiança. Uma vez que nós temos um relacionamento com o nosso cliente, ele confia, nós confiamos nele, ele confia a nossa equipe de entrar na sua casa, que é uma coisa tão pessoal. Sim. Então, aquilo ali nós temos que manter, porque isso é importante. Precisamos trazer o cliente para próximo. Então, o pós-venda ele é poderoso. Pós-venda, ele realmente, foi como você falou, ele faz o cliente ficar. Sim. Ele faz o cliente querer ficar. Ele faz o cliente te indicar. Ele faz o cliente falar. Fala lá com o pessoal, que o pessoal resolve. Lá, fala com a área de limpeza. A área de limpeza vai resolver o meu problema. Então, o pós-venda, ele é poderoso. Então, nosso time lá está sempre em contato com o cliente. E tem aquela história também, né, Rafael? Nem sempre agradamos. E os clientes também que não agradamos, nós temos o pós-venda para eles também. Tem um processo de clientes ali para reclamações, para tudo que venha, que a gente consiga resolver, tá? Nós somos solucionadores de problema. E então, trazer para dentro como melhoria também. Isso aí. Perfeito. O jogo é esse, né, cara? Então, assim, a gente entender e respeitar ali, claro, as dores ali, entender e sempre estar trazendo o cliente para perto da gente, né? Porque é um ouro, né? O cliente é tudo pra gente, senão não estava aqui, né? Então, assim, a gente começa a entender isso, a gente começa a trabalhar em cima disso. Então, o atendimento para mim é tudo, cara. Tudo na empresa, porque eu trabalhei com atendimento, acho que minha vida inteira, atendimento ao público. Sim. Então, quando você entra em um lugar, quando você chega em um lugar e você é bem atendido, produto é bom, qualidade é boa, e você sabe que se você precisar, as pessoas vão estar ali à sua disposição, cara, isso tem preço. Muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta. Você falou sobre entrar na residência das pessoas, Sim. né? Pra gente pode parecer comum e para você com certeza é o seu dia a dia, mas para quem tá em casa talvez não. Conta pra gente como é que é esse preparo para um profissional entrar dentro da casa de um cliente, né? Sim. Primeiro, ele tá uniformizado. Sim. Né? Então isso já dá um direcionamento de uma coisa mais séria, de uma coisa organizada. Como é que é isso? Então, sempre. Como você falou, né? Eu falei aqui também. A sua casa, né? A casa do nosso cliente. Casa é uma coisa muito pessoal, né? A casa tem as nossas energias, tem o jeito que a gente gosta da nossa casa. Então, todo profissional que vá entrar na casa de um cliente, no caso, ele precisa entender as prioridades e o jeito que o cliente gosta que seja feito, né? Sempre pedimos, tanto para o colaborador quanto para o cliente, direcionar o colaborador do jeito que ele gosta. Porque tem cliente que gosta que o colaborador converse, tem cliente que gosta que não converse. Então, isso lá no atendimento, nós já entendemos se a casa do cliente ele tem pet, se tem criança, né? Se tem idoso, se precisa de algo a mais, até para fazer uma entrega, né, 100% se é uma senhora sozinha, por exemplo. Exatamente. Nós tentamos entender o ambiente, entender esse cliente para levar esse conforto para ele, para levar essa sensação de bem-estar, para levar essa qualidade no atendimento. Então, o colaborador também, da mesma forma que o cliente passa as informações, o time passa para o colaborador. E ele chega uniformizado, ele entende já por onde ele pode começar, ele entende a forma que o cliente gosta, ele entende os cheiros que o cliente gosta. Legal. Se o cliente gosta de uma limpeza desse jeito, se as prioridades dele, um exemplo, é um cômodo específico, que quer dar uma atenção maior. Então, ele já tem todo um direcionamento antes de sair e quando chega lá é só a confirmação disso. Que legal, olha, muito legal, cara. Precisa ser assim, muito como eu legal. Falei. Casa é muito íntima, né? Então, quando entramos na casa de um cliente ou na casa de qualquer pessoa, a gente tem que entender o ambiente. Sim, que legal. Você falou no início sobre o que essa empresa que você criou mudou a sua vida. Sim. Né? Tipo, você
era um CLT e aí decidiu apostar em si, viu que aquilo ali era pouco para você e você queria mais. E agora vocês estão indo pro caminho de franquias. Sim, sim. E eu conheço o mercado de franquias e sei o quanto isso muda a vida das pessoas, né? Sim. Porque assim como você teve o seu momento de optar, né, por uma opção em arriscar, sair de um CLT, Sim. investir no negócio próprio, você hoje pode proporcionar isso para outras pessoas que estão com a mesma visão, né? Que querem ter o próprio negócio, querem ser um franqueado. Cara, conta um pouco pra gente qual foi o momento que você deu esse estalo de hoje eu tenho a minha empresa estabilizada e agora eu vou proporcionar isso para outras pessoas. Sim. Então, como você falou, né? Muda muito a vida, né? Você ter o seu próprio negócio muda a sua vida de uma forma ou de outra. Uma que você vai ter mais disciplina, você vai precisar fazer, você é obrigado a fazer, é só você por você. Tudo depende de você. À medida que você vai formando o seu time, né? Você vai tendo ajuda. O fardo vai ficando um pouco mais leve, mas não menos difícil. Então, como eu falei há pouco, se eu tivesse, há um tempo atrás, né, essa expertise, um mentor ou um direcionamento para abrir um negócio, você pode ter certeza absoluta que eu investiria em franquia. Porque quando a gente chega a investir em uma franquia, isso alguém já passou por aquilo ali, como eu passei. Sim. Alguém já testou, alguém já validou, alguém já fez aquilo funcionar, alguém já colocou tudo no manual, né? Alguém já escreveu todas as regras, tudo que precisa ser feito. Então, é uma forma de você começar um negócio sem sofrer tanto. Claro, tem que trabalhar, tá? Ter uma franquia não significa que vai cair dinheiro do céu. Sim. Ter uma franquia não significa que sua vida vai mudar de um dia para o outro, não. É um trabalho. As pessoas às vezes se enganam que quando eu for meu patrão, eu vou trabalhar menos, eu vou acordar 10 horas, meio-dia. Não. Não, você vai acordar muito cedo. Você vai trabalhar muito, você vai se estressar muito, mas você também vai ter coisas assim que quando você era CLT você não ia alcançar. A parte financeira, tá? Liberdade de tempo. Você vai passar mais tempo com a sua família, você vai ver que a coisa vai mudar. E muda. Quando eu abri o meu negócio, foi exatamente para isso. Para eu ter mais tempo. Para eu poder tomar decisões, ter mais tempo na minha casa, ter mais tempo de ver minhas coisas, ter mais tempo de trocar uma ideia, conversar com os amigos. Claro, à medida que as coisas vão crescendo, esse tempo ele vai se restringindo também a certas pessoas, certas famílias, né? Familiares, essas coisas. Mas quando a gente tem um negócio, a gente quer isso, a gente quer tempo, a gente quer parte financeira, né? Quer estabilidade. Não existe uma estabilidade financeira. Sim. Existe uma tranquilidade que você não vai ficar mais pensando naquelas contas que você pensava quando você ganhava um salário mínimo. Então, é totalmente diferente. Então, dentro desse cenário todo, eu já tive uma franquia. Depois disso tudo, depois que eu abri, eu tive uma franquia e eu quebrei com essa franquia. Passei um ano com ela. Era um sistema um pouco diferente do que eu prezo hoje, então foi onde startou mais isso aí. Não, eu não quero passar por isso, eu não tive suporte, eu não tive nada, então a minha empresa ela precisa dar suporte, meu franqueado ele tem que ter suporte, ele precisa entender que aquilo ali depende dele também, mas que tem um mentor, que tem um suporte, que tem um time por trás, que vai fazer ele atingir os números, os resultados, que precisa, né, para poder ter essa tranquilidade, para poder ter esse tempo com a família, esse tempo de qualidade e a parte financeira que é o que a gente precisa que funcione, né? Exatamente. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu quero saber sobre o que o franqueado recebe, né, de vocês. Não sei se você viu o filme do McDonald's, da história do McDonald's. Sim, perfeito. Né? Fome de Poder. Fome de Poder. Perfeito. É um filmaço. Quem não viu, quem tá em casa e não assistiu esse filme, por favor, assista. Recomendo. Perfeito. É um filmaço e tem muito essa estratégia de franquias. Sim. Em algum momento do filme, eu não me lembro qual, ele começa a vender franquias do McDonald's para empresários muito ricos. Sim. Do segmento dele. Sim. Que só queriam colocar dinheiro. Sim. E não queriam trabalhar, não queriam operar. E aí, as lojas do McDonald's começam a vender cigarro que ele não queria que vendesse. Sim, um perfil totalmente diferente daquilo que quando ele começou, né? Porque a franquia, o franqueador, o dono da franquia, o dono da marca, quando ele tem uma marca, igual no meu caso, eu abri
e padronizei e vim trazendo o processo e o padrão ali. É só seguir aquilo ali que as coisas vão acontecer. Então, à medida que isso desconfigura, o processo ele se perde, a gente deixa de ter resultado, ou ter um resultado totalmente diferente daquilo que a gente imaginou, Sim. das projeções. Hoje, o nosso franqueado, ele vai ter todos esses manuais, vai ter toda essa direção, suporte contínuo, né? Ele vai ter direito ao uso da marca, né? Uniforme, material gráfico, mídia, exposição na mídia. Então, é tudo muito bem estruturado para poder ter resultado, que é o que importa, né? O franqueado também ele quer ter resultado. Sim. E bem você falou de perfil. O nosso perfil hoje, o perfil que nós entendemos, que é um perfil operador. Um perfil que o franqueado, ele entenda que ele precisa colocar a mão na massa até as coisas se estabilizarem. Porque funciona, tá? Como nós falamos, é um mercado competitivo, é um mercado que precisa realmente de diferencial, é um mercado que você precisa estar à disposição, tá? Postos ali para fazer um atendimento de qualidade e fazer com que esse cliente volte. Então, o franqueado, ele entendendo isso, com suporte da marca e suporte contínuo, todos os dias, dúvida, qualquer tipo de dúvida, principalmente na parte comercial, que é a dor muito grande de um franqueado. Como eu vou vender esse serviço? Como esse cliente vai chegar? O que eu falo para ele? Não, tem um manual. Tem um manual de objeções, por exemplo. Manual de quebra de objeções com mais de 200, 300 quebras de objeções. Que legal. Tem um manual de perguntas com mais de 200 a 300 perguntas. Tem um manual de venda, de marketing. Então, todo o setor, manual de gestão. Então, todo o setor da empresa, ele é manualizado, todo. O cara vai chegar ali, então, eu nunca limpei um vidro. Legal. Tem como se limpa um vidro, da direita para a esquerda, de cima para baixo, a esfregação, movimentos circulares. Então, tem toda uma situação que vai fazer você ter produtividade. Claro, o nosso perfil é esse, né? De um franqueado operador. Que ele entenda aquilo ali e queira realmente trabalhar, queira colocar a mão na massa. Porque dinheiro não cai do céu, não, tem que trabalhar. Caramba, que legal, cara. Então, um novo franqueado, ele recebe, além dos treinamentos, né, uma série de manuais para ele poder, no dia a dia dele... E tirando as dúvidas, não só da parte técnica, quanto da parte de venda. Sim. Acredito que a parte de vendas é uma das partes mais importantes para um franqueado. Mais importante, a parte comercial e de marketing. Na minha visão, tá? Isso é a minha opinião. Que é muita dor de muita gente. Eu não sei vender. Eu não sei falar com o cliente, eu nunca tive essa experiência de lidar com o cliente diretamente. Eu era CLT, mas eu não lidava com o cliente final, né? Eu tinha um supervisor que ele que resolvia. Então, quando você passa para o outro lado da mesa, você vai aprender, você precisa aprender. Então, você vai ter um treinamento de comercial, você vai ter um treinamento de gestão, você vai ter um treinamento de marketing, você vai receber os seus posters para você, né, divulgar. Então, você vai ter uma rede social, você vai ser visto. Tá? E tem a possibilidade de você ser visto, ser a cara da sua marca também, independente de qualquer coisa. Então, hoje, acredito que para qualquer franqueado, igual eu já fui um franqueado, né? Claro, eu era da área comercial, então a parte de vendas para mim era um pouco mais tranquilo. Mas a dificuldade da franqueadora foi isso, foi não dar aquele suporte, um suporte comercial, cara, tudo. Ensinar a vender é a nossa obrigação. Cara, muito legal. E mais uma dúvida até pessoal. Sim, claro. Quais são as regiões que hoje pode-se ter um franqueado do Ars de Limpeza? Então, hoje vai de cidades pequenas, de 100 mil habitantes, até a maior, até São Paulo, que tem muita... Brasil inteiro. Porque hoje a limpeza ela é uma necessidade, ela é Depois da pandemia, então, principalmente, né, como nós falamos da concorrência, claro, concorrência, nós temos concorrência, o mercado é competitivo, mas o mercado de limpeza ele cresce todo ano, tá? É um segmento que ele cresce, um segmento que hoje você vai fazer um investimento e ele vai ter um retorno. Esse retorno, ele vem, claro, seguindo os processos, trabalhando da maneira correta e aplicando tudo que tem que aplicar. Aí é certo. Não tem como falar para você hoje, Rafael, que não vai ter o retorno. Fazendo o que tem que ser feito, tem. Tem, né? Tem sim. Tem só fazer direito, né? Fazer direito, fazer bem feito, fazer com vontade, com amor. Tem que gostar de pessoas, entender pessoas, né? Porque tudo, a nossa mão de obra, o nosso produto, ele não é a limpeza, ele é a pessoa. A gente tem que cuidar das pessoas, tem que entender as pessoas, conversar, treinar. Então, aquilo ali vai fluir
o cara vai lá, o colaborador vai lá e vai executar o serviço da melhor forma. Legal, legal. Então, você que quer investir num negócio, eu recomendo, cara, em qualquer tipo de cidade, seja pequena, seja grande. Pequena, média, grande. Tem espaço para você começar um negócio de limpeza. Sim. Você vai ter todo o suporte de gestão, administrativo, marketing, vai ser treinado para isso. Comercial também, Sim, né? Comercial principalmente. E vai começar um negócio na sua cidade super promissor, Sim. né? Eu recomendo, então acho que vale muito a pena se você quer não só sair do CLT, às vezes você já é empresário, já navegou em alguns negócios. Eu acredito muito em negócios que são de serviços. Eu acho que serviço o Brasil, ele peca muito em serviço. Então, tanto pela qualidade quanto pelo atendimento inicial. Exatamente. Então, essa é uma dor de muitos aí, como nós falamos, né, Rafael? Você às vezes manda uma mensagem para uma empresa, essa empresa te responde daqui a 3, 4, 5, 6 horas. Então, esse cliente, ele vai mandar mensagem para 2, 3, o que responder primeiro e dar um atendimento de qualidade, a possibilidade de fechar ali um serviço, de você ser bem atendido também é muito grande. Exatamente. Então, eu como empresa, o franqueado como empresa, ele tem que entender também que o atendimento de qualidade e a prestação de serviço é junto, não tem como separar. Vende mais quem atende mais e mais rápido, trabalha mais quem atende mais e mais rápido, e com qualidade. Simples assim. Exatamente. É desse jeito. Porque eu sou consumidor, você também é. Sim. Você quer chegar num lugar que você quer ser bem atendido. Você quer chegar num lugar que você quer ser colocado no colo. Sim. Entendeu? Para você se sentir importante, se sentir bem. Então, com isso, é nossa obrigação como prestador de serviço te entregar isso. Então, eu quero que o nosso franqueado ele entenda isso. Entenda que o cliente é o foco, é o centro. Nossa, e sabe o que eu acho legal nos serviços que você oferece? Eu vou pedir para você listar eles, para a gente deixar isso claro. Mas eu acho legal, porque na minha percepção, são serviços que qualquer segmento ou qualquer pessoa vai necessitar desse serviço. Todo mundo, em algum momento, vai necessitar de uma limpeza, de uma diarista, qualquer tipo de empresa vai necessitar, qualquer tipo de evento vai necessitar, qualquer tipo de obra vai necessitar. Exatamente. Então, acho que se você pensar que você vai investir numa franquia onde existe um serviço que todo mundo precisa... Um serviço essencial, onde tem demanda. Tem demanda. Tem demanda, como você falou. Terminou uma obra, a parte específica dificilmente é feita com produtos caseiros, né? Sem entendimento. É remoção de tinta, como eu falei, massa, cimento. Então, é uma necessidade. É uma necessidade. Você precisa fazer a sua casa para quem trabalha fora, para quem tem empresa, para quem... né, qualquer pessoa que trabalha fora não tenha tempo, é um serviço acessível uma faxina, entendeu? É um serviço muito acessível. Tem pacote que parte de R$120. Então, é um serviço acessível. Super acessível. Super acessível. Então, existe essa demanda, tá? Existe uma demanda que você sabe que se você estiver numa cidade de 50 mil habitantes, você sabe que você vai ter essa demanda lá, porque existe essa demanda. Né? Então, é um segmento de crescimento, tá? Um segmento que expandiu muito e depois da pandemia virou essencial, cara. Sim. Virou essencial. Sim. E quem já contratou um serviço de diarista sabe que R$100 e poucos é um preço padrão ali de trabalho, né? E a área de limpeza, ela atua com isso de uma forma... Ainda elimina riscos ainda para quem está contratando, entendeu? Exato. E ainda gerencia e qualquer situação que você tem com quem falar, com quem tem suporte. Solicitar. Tem suporte, o cliente também ele tem suporte, né? Diferente de ele contratar um autônomo, né? Que às vezes é legal, bacana as pessoas terem essa iniciativa de trabalhar e tal, mas às vezes não dá aquele suporte para o cliente, até por falta de conhecimento, falta de direcionamento. Por falta de entender da área comercial, né? Então, você contratar uma empresa de limpeza, principalmente se você contratar a área de limpeza, né? O cliente tem tudo isso. O cliente tem todo esse suporte, o cliente ele vai ligar, vai ser atendido, ele vai reclamar, ele vai ser atendido, ele vai elogiar, ele vai ganhar bônus, ele vai indicar, ele vai ganhar bônus. Então, assim, é sempre tudo ao redor do cliente. Sim, legal. Você consegue listar quais são as soluções que a área de limpeza tem para que fique claro para quem está em casa? Sim. Quais são os serviços que, se alguém quiser contratar vocês, né? Pode procurar vocês?
Sim, sim. Então, hoje, tá, nós temos o serviço, que é o carro-chefe nosso, que é a limpeza de vidro, como eu falei, né? A limpeza de vidro é bem Que específica. é bem específica, Bem né? Eu não específico, sabia. um serviço E aí muito serve bacana. para residencial ou para comercial? Residencial e comercial. Nós temos o serviço de diarista, né? Como eu falei, tem pacote de 2 horas até 8 horas, 2 horas, 4, 6 e 8 horas. Tá. Nós temos o segmento de limpeza de estofado, tá? Carpete, estofado. Tô precisando aqui, ó. Bem bacana. Ó. Isso, evita muito Tô precisando, isso. tô fungando. Para quem é alérgico, isso é essencial. Entendeu? Então, tem um período de tempos em tempos que precisa ser feita essa higienização. Não é só a limpeza, é uma higienização, Sim. né? Tira todas as bactérias, essas coisas, que é muito importante. Muita gente não se dá atenção a isso, mas é muito importante, principalmente para quem tem rinite, alergia. E nós temos o segmento de limpeza pós-obra, né? Como eu falei, uma limpeza específica após o término de uma obra, remoção de resíduos, cimento, massa e aquela limpeza fina também, até para entrega da chave ali legal. Pro morador entrar já com aquela tudo cheirosinho, tudo limpinho. E dentre outros serviços que são terceirização, que é zeladoria, passadoria também nós temos, jardinagem, recepção, que são serviços, né, já para terceirizados, geralmente oferecidos mais para área... condomínio. Isso, para área comercial, né? Condomínios, empresas. Legal. Então tem essa gama de serviços. Tem esse segmento para condomínios e para empresas, que é zelador, né? Isso. Zelador, jardineiro, recepcionista e portaria. Caramba, que legal. Sim, que temos legal. esse serviço sim. Hoje o nosso franqueado, ele vai iniciar, porque a nossa franquia ela é home base. Então, ele não precisa de uma base física, principalmente no primeiro ano. Sim. Ele consegue trabalhar de casa, selecionar as equipes, ele consegue já iniciar com limpeza de estofado, limpeza de vidro, serviço de diarista. Ou seja, tem demanda para esses serviços, ele já consegue iniciar já com essa demanda, porque essa demanda inicial, a área de limpeza ali, a franqueadora, ela vai ajudar a chegar uma demanda em você, para você já começar esse trabalho. E um diferencial que o franqueado ele já começa com um kit de limpeza, tá? Eu mencionar isso que é muito importante. Ele já começa com um kit que ele consegue já trabalhar depois da inauguração, depois da implantação, ele já consegue trabalhar com limpeza de estofado, limpeza de vidro e serviço de diarista. Ou seja, ele já entra no mercado já treinado, já entra no mercado preparado para trabalhar. Olha, primeiro eu tô muito feliz de conhecer um empreendedor assim igual você, cara, um cara que em algum momento da vida resolveu arriscar. Sim. E segundo, eu tô feliz também, eu não conhecia, não sabia o quanto que a área de limpeza era uma empresa com tanta bagagem assim técnica, sabe? Tipo assim, isso é muito legal, a gente poder mostrar para as pessoas que você de fato construiu um negócio muito pautado em, como é que eu vou dizer assim, em embasamento técnico. Sim, sabe? como eu falei, eu gosto muito de processos, né? Sim. Então, tudo que eu costumo fazer desde o início, eu deixei tudo anotado. Então, para seguir, porque é uma receita, né? Claro, não é uma receita de sucesso. Você ter uma empresa, só porque você homologou tudo, significa que vai ter sucesso. Claro, vai depender de você, porque tem outras nuances dentro do negócio. O franqueado, quando ele tem tudo isso, ele tem um suporte, como eu falei, se eu tivesse tido esse suporte lá atrás, tivesse pensado em ter um negócio, mas olhado para esse mercado de franquia, eu tenho certeza que teria sido um pouco diferente a experiência, né? Mas hoje, com a informação, com os treinamentos, com tudo isso bem estruturado, cara, Rafael, resultado, sim. Dá para ter o resultado, Nossa. sim, com certeza. Eu quero te pedir duas coisas. Sim, claro. Eu quero pedir para que você pudesse deixar duas mensagens, né? Primeiro, para um franqueado, alguém que quer mudar de vida, né? Alguém que quer começar a trabalhar e mudar de vida. Começar a trabalhar por conta própria, né? Vou dizer assim. E depois para clientes que pensam em contratar a área de limpeza para poder, ou seja, para o serviço empresarial, ou seja, para o serviço residencial. Mas vamos primeiro pelo franqueado. Se você pudesse deixar uma mensagem para alguém que está pensando em ser um franqueado, igual você, há anos atrás, você começou a sua jornada, qual mensagem você deixaria hoje? Então, eu vou deixar essa mensagem, na verdade, não é nem só para o franqueado, né? Porque essas pessoas, elas têm a visão, às vezes, mas têm o medo, né? De arriscar, de fazer, de ir atrás, né?
eu assisti uma palestra há um tempo atrás, bem lá no início, que uma coisa mudou, né? Mudou minha chave, meus pensamentos de vida. Então, eu costumo trazer para mim, cara, se eu mudo, tudo muda. Se eu não mudo, nada muda. Quem quer mudar, né? Quem quer mudança tem que mudar. Isso aí. Então, tudo que eu faço hoje foi porque eu mudei. Porque eu botei o pé na frente e falei, eu vou fazer, eu preciso fazer. Só depende de mim, o resultado só depende de mim, tá? Tanto o meu sucesso quanto o meu fracasso depende só de mim. E parece até balela, né? Coisas de internet e tal. Não, mas sim, quando você muda o seu pensamento, quando você muda seus hábitos, quando você adquire uma disciplina e as coisas só dependem de você, não tem como dar errado, cara. Não tem como. Eu sou prova disso. Há 6 anos eu era CLT. Eu trabalhava para outra empresa, entendeu? Assim, fazer o meu melhor, tá? Eu dava o meu melhor. Eu me dedicava igual eu me dedico. Eu criava processo dentro de uma coisa que já existia. Eu tentava melhorar aquilo que já existia. Mas, à medida do possível, eu estava melhorando a mim mesmo. Então, se eu mudo, tudo muda. Se eu não mudo, nada muda. Se eu ficar reclamando de governo, se eu ficar reclamando de tudo, não, eu preciso mudar a minha mentalidade, preciso estudar mais, preciso me dedicar mais, preciso acordar mais cedo e preciso fazer o que tiver que ser feito. Sair de casa para fazer o que tem que ser feito. Pronto. Debaixo de chuva, vento, o que for. É isso. Essa é a minha mensagem que, para quem quiser investir, para quem quiser ter uma unidade, ou para quem quiser abrir o seu próprio negócio, a minha mensagem é essa, cara. Faz. E se tiver ajuda, estrutura, melhor ainda. Olha, se eu não me engano, tem uma frase do Einstein que é: loucura é mudar resultado fazendo a mesma coisa. Não tem como. Eu falo sempre lá na empresa, como eu vou ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa de um jeito errado? É isso aí. Cara, não tem sentido, não vai dar certo. Claro, sucesso cada um tem a sua medida de sucesso. O meu sucesso hoje é estar aqui, né? Ter aberto o meu negócio. Sim. Mas tem pessoas que o sucesso é só estar vivo, é só estar bem de saúde, é só se recuperar de uma doença. Então, depende. Meu sucesso hoje é estar aqui. Sucesso é uma escolha. Eu escolhi estar aqui. Eu escolhi abrir meu negócio. Eu escolhi dar oportunidade para muitas pessoas, que é uma das nossas motivações, tá? Nós temos uma missão ali de levar... agora para o cliente, né? Nossa missão é essa, levar comodidade, levar tranquilidade, levar solução simples, prática e rápida para o cliente. E fazer com que esse cliente queira que a gente esteja ali da casa dele, dentro da casa dele, na empresa dele. Então, são situações que a gente se coloca. Então, tudo que eu coloquei na minha vida lá atrás, hoje eu tô colhendo. Então, o que eu vou colher lá na frente é o que eu estou plantando hoje. Não tem muito mistério, é só fazer, cara. Tem que fazer. Levanta e faz. É ponto. isso aí. Simples assim. Olha, impressionante, cara. Impressionante. Obrigado mesmo por você ter dedicado esse tempo para contar para as pessoas sobre a sua empresa, sobre o que te motivou a montar esse negócio. De coração, obrigado mesmo. É uma história inspiradora. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas, cara. Sim, a intenção é essa. Além de um negócio, claro, a intenção é fazer as pessoas entenderem que é possível, cara. Independente se é com a nossa franquia, independente se é com a outra franquia, sim, é possível. Se eu quiser, eu faço. Exatamente. A limitação, a gente que impõe. Tá na gente mesmo, né? Muito, Rafael. Eu coloquei muitos limites que eu falo, poxa, será que eu sou capaz disso? Será que eu sou capaz? E não fui fazer, então eu não sei até hoje se eu era capaz de fazer aquilo lá. Mas quando eu descobri que eu era capaz de fazer certas coisas, assim como a minha esposa, né, descobriu que ela sabia fazer certas coisas, os colaboradores vão descobrindo. Eu falo isso sempre. Às vezes, nem você sabe o que você sabe fazer, até você se colocar à prova e ver a sua necessidade. Exatamente. Pronto. Olha... Simples assim. E com essa, eu de fato estou realmente muito feliz mesmo, cara, porque você falou muito sobre arriscar, sobre botar a cara, sobre enfrentar as dificuldades. Sim. Você enfrentou muitas dificuldades. Hoje eu sou um exemplo vivo. Eu tô aqui rouco. Sim, e tá gravando aqui. Um programa. Porque levantou para fazer o que tinha que ser feito. É desse jeito. Não tem outro caminho. Eu podia ter dado 1000 desculpas. Milhões. Não, tô rouco, vamos desmarcar. Milhões. Aí a gente vai adquirindo experiência quando a gente realmente quer fazer as coisas. Sim. Então, hoje, nesse papo bacana aqui, aconteceu. Sim. Entendeu? Então, e se de repente, talvez, remarcasse?
Ou mudasse porque você tá rouco, talvez a conversa não seria boa, Sim. não seria tão boa, Sim, a experiência não seria tão boa. Então, acredito que é dessa forma, levanta, faz o que tem que ser feito, É isso aí. que o outro lado vai entender, as coisas vão acontecer, e assim a gente vai vivendo e vamos buscar resultado, que é o mais importante. Quero saber como é que as pessoas fazem para entrar em contato com a Arte de Limpeza e contratar os serviços de vocês. Sim, legal. Hoje nós estamos no Instagram, tá? É @Arte de Limpeza. Arte de Limpeza. Arte de Limpeza. Você pode encontrar a gente também no Google, colocar lá empresa Arte de Limpeza, multisserviços, encontra a gente com facilidade. Aparece. Dali já direciona para o nosso site, tá? Para algumas páginas que nós temos, que já vai cair no nosso sistema de vendas, de atendimento, que já cai lá no nosso time para fazer o atendimento. Atendimento é muito rápido, tá? Nós temos uma meta lá de atendimento, no mínimo 5 minutos. É isso aí. Tocou no WhatsApp, vai ser atendido com certeza absoluta. É isso aí. Legal. Então é @Arte de Limpeza no Instagram. Aproveita, segue a gente lá. Por favor, quem estiver em casa aí, não deixa de seguir. Cara, obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo pelo carinho. Esse foi mais um Vitrine Empresarial. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Eu gostei muito. Tenho certeza que a história do Diego vai motivar muitas pessoas a ou arriscarem no seu negócio, colocarem a cara. E vai também, e com certeza mostrou também para você que quer contratar um serviço desse, o quanto é fácil, o quanto é vantajoso você contratar um serviço com uma empresa séria, né? Uma empresa que vai te atender bem e vai solucionar qualquer questão que você tenha. Exato, em relação exatamente. a isso. Posso finalizar aqui também as considerações para minha esposa Silvana, né? Que é a nossa sócia lá, minha sócia. E nós temos um sócio também de expansão, que é o Alexandre. Tá? Espero que um dia eles venham aqui participar também. O convite está feito. Tá? E mandar um abraço para eles aí e vamos para cima. É isso. Obrigado, Diego. Obrigado por ter te conhecido, cara. Obrigado mesmo. Perfeito, igualmente. Muita sorte, muitas vendas e vamos limpar aí o Brasil inteiro. Vamos deixar tudo limpo. Tudo limpo. É isso, gente. Obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Foi, Greco? E aí, gostou? Porra, tá.